Bom dia, está todo mundo acordado? Bom dia. Que bom. Nós estamos muito, mas muito felizes com a presença de vocês nessa segunda jornada de ensino religioso. Para nós foram assim, momentos muito especiais de preparação desse encontro, muita energia colocada aqui e muita pesquisa para que a gente pudesse fazer desses momentos que vamos passar juntos momentos agradáveis, de trocas, de experiências, de um ir e vir de informações, e que a gente espera que realmente seja agradável e produtivo esse nosso encontro. Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 21 de outubro, é com grande alegria que os professores envolvidos com a disciplina de ensino religioso se reúnem para a segunda jornada de ensino religioso. Este evento é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, a Sintec, NUPER e GPER, que tem como objetivo promover a discussão sobre as novas perspectivas da disciplina de ensino religioso, encaminhamentos metodológicos, tendo foco principal o trabalho com a diversidade religiosa por meio do objeto de estudo, o sagrado. O conteúdo a ser tratado nessa segunda jornada de ensino religioso é os textos sagrados orais, por meio do trabalho com a contação de história das mais diversas tradições religiosas. Essa metodologia possibilidade de encaminhamento para abordar o conteúdo, além de incentivar a prática da leitura, demonstrando assim que o ensino religioso é uma disciplina de área de conhecimento que contribui com o desenvolvimento do cidadão e auxilia na construção do pensamento humano. Importante destacar que o ensino religioso no estado do Paraná tem sido uma referência para os outros estados, pois vem desenvolvendo um trabalho que propicia o desenvolvimento das mais diversas tradições religiosas, por meio da definição de conteúdos para a disciplina e um intenso pensar sobre a superação das tradicionais aulas confessionais e de valores atribuídos à disciplina. Desejamos que esses 2 dias de trabalho sejam intensos e contribuam na formação de todos nós. Bom trabalho a todos e a todas. Nós vamos ter agora um momento de arte, na realidade, um momento de beleza. Aquela moça que está lá atrás da mesa Vera, ela é uma das representantes da tradição messiânica e que é uma das tradições que mais preza pela harmonia, pela beleza da natureza. Então, enquanto ela vai estar montando uma ikebana, eu vou estar lendo um texto sobre esta prática dentro da tradição da igreja messiânica. A ikebana é uma das muitas expressões artísticas desenvolvidas ao longo dos séculos pelos japoneses, sob a influência do Zen budismo, que leva o praticante à harmonia interior. Consegue-se esta harmonia por meio da contínua interação com as plantas, que vão resultar numa composição floral. Aprecia-se-lhes a forma, verifica-se como cresceram e absorveram a luz solar.
desenvolver da sensibilidade. Assim considerada, a arte da ikebana é ainda uma forma de meditação. Iniciar-se no seu aprendizado é assumir um caminho de autoconhecimento. Nosso muito obrigado a Vera pela sua arte de confeccionar as ikebanas e que veio trazer então um toque de beleza para o nosso ambiente. Vamos agradecer então com uma salva de palmas. Nós vamos aguardar uns minutinhos que o senhor secretário de Educação está a caminho, deve estar chegando aqui para nós compormos a mesa das autoridades para darmos então a abertura oficial do nosso encontro. Bom dia a todas e a todos. Tem sido de praxe, ultimamente, se falar bom dia a todos primeiro, depois a todas. Eu acho que a gente tem que reverter. Falar primeiro a todas, sempre a maioria é mulher, principalmente na educação. E depois, se tiver algum senhor, você, bom dia a todos também. Enquanto nós aguardamos para a formação da mesa de abertura, nosso evento, ele é sobre textos sagrados, orais e escritos, que é um dos conteúdos da disciplina de ensino religioso. E nós teremos uma série de contações de história, como vocês viram na programação. Para iniciar, eu vou contar uma história para vocês, que é uma história brasileira, embora também seja uma história sagrada, mas é de uma tradição brasileira, tradição indígena brasileira. Essa história aconteceu em Belém do Pará, na aldeia Munduruku. Certa vez, nasceu na aldeia um índio chamado Daniel. E ele logo cedo aprendeu a ter vergonha de ser índio. Chamavam ele de vagabundo, chamavam ele de selvagem. E ele queria sair da aldeia. Ele fez com que seus pais deixassem a aldeia e fossem viver na cidade. Porque se ele fosse embora para a cidade, ele não era mais índio. Aí ele era o menino da cidade. Chegando na escola, todos o receberam, chamando de índio, selvagem e vagabundo. Ele continuava sendo um índio para aqueles que o viam. E ele vivia muito triste. Mas ele tinha uma amiga, uma menina, que gostava dele, tratava ele bem. E ele fez uma cartinha para ela. Quando ele foi entregar, ela deu um tapa na cara dele. Ele ficou assustado. Ela olhou para ele e disse: como você pode achar que eu ia gostar de um índio? Eu era tua amiga porque eu tinha pena de você. E ele um dia voltou, muito triste, para a aldeia, para ver seu avô, Apolinário. Chegando na aldeia, encontrou seu avô sentado sobre seus calcanhares, como sempre fazia, fumando o pitanguá, o cachimbo. O avô dele era um homem que falava pouco, mas quando falava, dizia muito. E o avô dele dava conselhos sobre as ervas que curam, sobre os caminhos da vida. Quando o avô dele olhou para o Daniel, ele olhou e falou: meu neto, você está triste. Mas não é porque o homem branco te trata mal, é porque você não aceita quem você é. Então ele chamou o seu neto para ir tomar banho no igarapé, o córrego. Daniel estranhou, porque normalmente os banhos são coletivos,
Foram apenas os dois. Chegando lá, seu avô Apolinário levou até uma cachoeira, entrou na água e falou: Daniel, sente naquela pedra e fique lá, pensando e ouvindo a água. Aprenda a lição que a água tem para te ensinar. Enquanto isso, seu velho avô lavou seu corpo cansado. Daniel, muito jovem, sentado na pedra: o que eu tenho para aprender com a água? O que a água está me falando? Ele não entendeu. Passado algum tempo, o avô chama o Daniel: Daniel, dá um mergulhão. Quando ele sai da água, cadê o avô? Saiu gritando o nome do avô. O avô saía do ato: eu fui fazer xixi, meu neto. Ele falou: ué, mas por quê? Você estava na água? Então o avô disse para o Daniel: o rio, a água, é sagrada na memória do nosso povo. É o sangue dos nossos ancestrais. Não pode fazer xixi na água. Daniel não entendeu. Na volta para a aldeia, enquanto eles caminhavam, perguntava Daniel para o seu avô: o que foi que a água me ensinou, vovô? O avô dizia: você não entendeu? Ele disse: não. E o avô disse: a água te ensinou paciência, perseverança. O rio sempre sabe que vai chegar no oceano, como todo igarapé sabe que um dia vai se juntar ao grande rio Tapajós. Tenha paciência, não atropele o curso da vida como a água não atropela o curso do rio. Tenha serenidade. Se você tranca o caminho da água, ela sobe, contorna, com leveza e tranquilidade. Daniel não entendeu. Voltou para a cidade, continuou se sentindo mal por ser índio. Bem, ele foi estudar, fez graduação, fez mestrado, fez doutorado, para ver se deixava de ser índio, ou para ver se as pessoas entendiam que o índio não era selvagem como todos diziam. Não adiantou. Mesmo com os seus livros, com todo o seu trabalho. Um dia, ele voltou para a aldeia, já adulto, com filhos, seu avô sentado na beira do fogo, no Tataporã, fogo sagrado. O avô dele falava: quando o homem branco quer saber alguma resposta que ele não tem, ele pergunta para o céu. Nós indígenas olhamos para o fogo, porque ele esteve aqui desde a época da criação. Nosso irmão o fogo está vivo. E continuava dizendo que a pedra está viva, que o ar está vivo, que a terra está viva, enfim, que todos os seres da natureza, as plantas, os animais, estão todos vivos e são todos sagrados. Daniel ouviu, pensou bastante e disse: meu avô me ensina muitas coisas, mas esse conhecimento é diferente daquilo que eu aprendo na academia. Voltou para a cidade, continuou com seus estudos, escreveu muitos livros. Então um dia, seu filho chega para ele e fala: pai, eu estou muito triste. E o Daniel, já adulto, pergunta para o filho: por quê? Porque na escola eu não me dou bem com meus amigos, problemas de adolescente. E quando Daniel explicava para o seu filho que todos nós somos diferentes, que todos nós somos especiais, e por sermos diferentes é que somos especiais, a ficha dele caiu. Ele entendeu todas as lições do seu avô. Entrou no carro, mesmo à noite, saiu dirigindo, chegou numa aldeia, nervoso, e não encontrou o avô na beira da fogueira. Não encontrou o avô no igarapé. Foi correndo no Opã, na casa de reza. Todos estavam em volta do seu avô. Ele entrou, olhou, não entendeu. O avô deitado numa rede. Sérgio olhou perto e falou: oi, vovô. O avô dele mal abriu o olho e ele falou no ouvido do seu avô: vô, eu entendi. Eu sou índio. Nisso, o avô dele abriu um sorriso que ele nunca tinha visto. Mesmo com poucos dentes na boca, foi o sorriso mais lindo que o Daniel já viu na vida dele. Então, seu avô disse: que bom, meu filho. Agora eu já posso me juntar ao grande Tapajós. Ele disse: o quê? Todo mundo disse: seu avô está falecendo. Ele entrou em desespero, começou a chorar e disse: por favor, vovô, não morra. Eu preciso do seu conhecimento. Eu preciso aprender da sua sabedoria. Eu preciso absorver a sua cultura. Eu estive errado a vida inteira, sofrendo, buscando em terras estranhas aquilo que estava dentro de mim. Eu descobri, eu sou índio. O avô dele sorriu e falou: meu neto, fique tranquilo, porque só duas coisas importantes você tem para aprender na vida. E assim ele se despediu do seu neto, dizendo o quê? A primeira coisa: nunca sofra por problemas pequenos, e todos os problemas são pequenos.
Nós agora vamos passar a abertura oficial do nosso encontro, chamando então as pessoas presentes aqui para a composição da mesa. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar então as pessoas que fazem parte da diretoria da Sintec, professor Silvio Fausto Gil Filho, representante da Terra. O ministro Gustavo de Sá Pereira, representante da Igreja Messiânica. O senhor Dorival não chegou, mas nós temos a representante dele, a Simone. Cadê a Simone? Tá. Simone, por favor. Representante do SEBRAS. A senhora Marineida Bardo, representando a tradição budista. Nós queremos agora chamar o representante da universidade que nos acolhe aqui, o senhor Adilair Antônio Cigolini, que é diretor do Departamento de Geografia. Nós queremos chamar também a senhora Maria Helena Arns, da Pastoral da Educação. A senhora Clarice Gomes Brenner, do Núcleo de Cascavel, representando todos os técnicos. A senhora Oberlane Robalo, nossa representante da Secretaria Municipal de Educação. E, por fim, o nosso muito querido secretário estadual de Educação, o senhor Flávio Arns. Nós queremos convidar a todos que se coloquem em pé para ouvirmos e entoarmos o hino nacional. Antes de tocarmos o hino, uma correçãozinha, falha minha. A professora Rodrigane é secretária de Educação, não representante da Secretaria de Estado de Educação Curitiba. Desafio nosso peito à própria morte. Ó Pátria Amada, idolatrada, salve, salve. Trazemos um intenso raio vívido de amor e de esperança permanece. Sem teu formoso céu que sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, forte,
céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Tudo que é terra, mais que a vida, seus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o láparo que ostentas estrelado, ele te cobre de ouro dessa flâmula, mas no futuro de glória no passado. Nas guerras da justiça clama forte, terás um filho teu, não foge a luta, vem quem em frente adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deixa as sobras do ano, gentil, pátria amada, Brasil. Agora, na sequência, convidar o senhor secretário da Assintec, que fará, então, a fala às mãos da mesa. Excelentíssimo senhor secretário da Educação, senhor Flávio Arnes, nos honra com sua presença na abertura dessa segunda jornada do ensino religioso. A senhora Robelene Robalo, secretária municipal de Educação, prazer recebê-la nesse evento. Também quero saudar o senhor Adinair, aqui do Centro Politécnico, diretor do Departamento de Geografia e Política da Universidade Federal do Paraná, agradecendo a acolhida que a universidade está nos concedendo. Muito obrigado. Né? E também quero saudar as demais pessoas que compõem a mesa, representando cada um per si as suas instituições. Né? Saudar o nosso presidente, professor Silvio Fausto Gil, e também todas as tradições religiosas que compõem a Assintec. Bom dia a todos. Bom dia. Quero dar a todos os professores e professoras as boas-vindas em nome da Assintec. Esse evento de hoje, ele vem coroar os 40 anos que a Assintec está comemorando. 40 anos em busca de um modelo de ensino religioso que possa levar às escolas, levar ao ensino de um modo geral, valores que a tradição religiosa tem. Foram 40 anos de muitas lutas e conquistas, e da qual fizeram parte todas aquelas pessoas que nos antecederam, e nós não podemos esquecê-las, porque elas fizeram a base, o alicerce para a Assintec de hoje. Quando nós ignoramos as pessoas que nos antecederam, nós deixamos de tributar gratidão àquelas pessoas que concederam, que doaram seus esforços para concretizar esse ideal que nós todos buscamos. Também quero agradecer a todas as tradições religiosas que hoje integram a Assintec
e sem as quais não poderíamos estabelecer a busca do diálogo, mostrando que a convivência das diferenças é possível, principalmente quando busca de forma solidária a prática do bem comum, levando aos professores e aos jovens não só o modelo da convivência harmônica, mas, sobretudo, valores importantes na formação da personalidade e caráter dos nossos jovens. Todas as tradições, sem exceção, detêm uma cultura rica em princípios de religiosidade e da espiritualidade, que certamente irão enriquecer a vida de cada um dos nossos jovens. É o desafio que cabe a todos nós enfrentar, quebrando os paradigmas de um modelo da educação materialista para um modelo que agregue no seu conteúdo e transmita aos jovens, às sociedades e às sociedades valores encontrados nos princípios acima citados. Discute-se muito a respeito do ensino religioso, se é confessional, se é interconfessional, se é religioso, se é interreligioso. Essa discussão está sempre presente. Mas, todavia, quem deve dar essa resposta é quem está na escola e na sala de aula. Quem pode dizer se essa forma que a Sintec aplica aqui no Paraná é ou não ideal é o professor. Porque é o professor que semeia, é o professor que aplica, cultiva e oferece os resultados. Ele é que está na ponta. Acredito, portanto, que se esse modelo da Sintec em nosso estado fosse ineficiente, certamente esse auditório estaria vazio. Muito obrigado pelo apoio de todos os senhores a esse modelo que a Sintec desenvolve aqui no Paraná. Mas esse modelo é resultado de um trabalho sério e eficaz desenvolvido pela equipe pedagógica da Sintec e, por isso mesmo, não poderia deixar de expressar o sentimento de gratidão a essa equipe, que de forma incansável e com muita competência não mede esforços para acompanhar e capacitar os professores. Acredito que essa segunda jornada do ensino religioso, pelos temas e assuntos que serão tratados nesses 2 dias, trará a todos nós um alinhamento e conteúdo para que possamos prosseguir nesse objetivo de tornar o ensino religioso cada vez mais presente nas escolas, mais presente junto aos jovens e que dele possa irradiar influências positivas para toda a sociedade. Ao finalizar minhas palavras, quero citar Gabriela Mistral, cujas palavras servem como incentivo a todos nós, para que continuemos nessa caminhada cada vez mais forte em busca do que é melhor para os nossos jovens, que são o futuro do nosso país. Onde houver uma árvore para plantar, plante-a tu. Onde houver um erro para emendar, emende-o tu. Onde houver um esforço de que todos fogem, fala-o tu. Sê tu aquele que afasta as pedras do caminho. Que essa segunda jornada do ensino religioso transmita a todos nós a força necessária para afastarmos as pedras do caminho do ensino religioso. Muito obrigado a todos e um bom evento. Nós queremos passar a palavra agora à nossa digna secretária municipal de educação, professora Fernanda. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês neste dia de hoje. Agradecer também a parceria com a Sintec, né? E desse modo a todo esse grupo diretor que faz presente. Também ao vice-governador e secretário de Estado de Educação, Flávio Arnes. Assim como a Sintec faz 40 anos, semana passada estivemos juntos também nos 40 anos do setor da educação da Universidade Federal do Paraná, do qual fazemos parte, né, como professores. E 40 anos já demonstra uma certa experiência, jovem ainda, né, dos 40. Quem tem 40 anos aqui, a gente tem que falar que é jovem ainda, né, mas que já tem uma longa bagagem, uma longa trajetória. É importante até salientar para os profissionais aqui presentes, né, profissionais da área de educação,
e também de diferentes tradições religiosas, que o ensino religioso da Rede Municipal de Educação de Curitiba já é ofertado. Nós temos 184 escolas, 122 escolas possuem um professor específico, né, na área de ensino religioso, e as demais turmas, o próprio professor regente é que ministra a disciplina. Temos as 11 escolas de anos finais, 11 escolas apenas de sexto ao nono ano, a grande parcela é do Estado, né? E que também, na grande maioria, são os próprios professores ou professor de história, né, que ministra essa disciplina, uma disciplina que a gente respeita, até porque, enquanto uma gestão nova, estamos iniciando agora, uma gestão que se faz e se quer participativa e democrática, a gente tem alguns princípios muito claros na rede e cada vez mais a gente tenta trabalhar com esses princípios, né? O princípio da solidariedade, o princípio da equidade, entendendo que todos os sujeitos, assim como ensinou Paulo Freire, todos os sujeitos são inacabados, são sujeitos de aprendizagem e, mais que isso, são sujeitos culturais, porque são híbridos, porque são complexos, porque são diferentes. E eu tenho comentado muito que, para além dessa ideia de cultura, a gente tem que começar a entender mais a ideia daquilo que é transcultural. E o transcultural, ele aprofunda e ele ressignifica a ideia daquilo que é cultura, porque ele mostra aquilo que é mistura, aquilo que se funde numa sociedade. Um exemplo disso, e eu gosto muito de citar, porque é a partir de um texto que eu li, é a ideia no México que se tem da religiosidade. No México, historicamente, as igrejas, elas possuem aqueles anjos ocidentais, anjos europeus, mas os anjos seguram maracas, que é típico da cultura mexicana. Então há a mistura, há aquilo que transcende a uma única cultura, e nós somos isso, e como bem foi comentado aqui anteriormente, é possível a convivência a partir do respeito, é possível a convivência a partir de profissionais que merecem todo o nosso respeito, como a Elizabeth, que está aqui, né? E também os nossos profissionais de educação que também compõem a Sintec, a Dinar, Emeli, a Brígida, que é professora da rede, que o ano que vem também vai fazer parte da Sintec, para que a gente realmente aprenda e seja formador de formadores, né? Que nós possamos, e a Sintec como grande parceira e com grande experiência nisso, já vem mostrando toda a capacidade de demonstrar esse elo importante que tem que ser feito dentro de uma sociedade. Então eu quero dizer que eu fico muito grata pelo trabalho que vem sendo realizado e também firmar aqui o compromisso e a parceria de sempre, porque entendemos o ensino religioso para além daquilo que é religião, né? E sim mostrando os conhecimentos históricos, pressupostos pedagógicos, epistemológicos e legais, tudo aquilo que faz, né, e que compõe uma sociedade, e que sejam sim respeitadas as diferenças, que seja respeitada a diversidade e que a gente possa, mesmo tendo dentro dos preceitos de uma laicidade, entender o ser humano dentro dos seus próprios valores, né? É isso que nós acreditamos. Até fizemos uma adesão a um programa agora do governo federal que vai falar da diversidade. Curitiba vai ser um município polo para coordenar o trabalho de mais 33 municípios com diferentes eixos como educação de direitos humanos, questões étnico-raciais, e nelas também estão no entremeio as questões religiosas. E nós vamos sim acender sempre essa discussão e vamos respeitar sempre todos os princípios e todas as tradições que se fazem presente na nossa rede, porque são 140 mil crianças, no ensino fundamental aproximadamente 100 mil crianças e 18 mil profissionais na rede municipal de educação de Curitiba, e eles são aqueles, os professores são os nossos interlocutores maiores, mediadores do conhecimento com as crianças, e as crianças fazem essa mediação
com as suas famílias. Então, quando a gente trabalha com essas crianças, com certeza isso impacta diretamente e de forma muito positiva com os familiares dessas crianças. Então, a gente entende a responsabilidade e o respeito que temos que ter por essa área tão significativa e que tem sido trabalhada de uma maneira muito séria e muito comprometida por toda a equipe do ensino fundamental da rede municipal, isso ao longo desses anos, juntamente com a Sintec. Então, muito obrigado, desejo uma boa jornada e daqui possam sair boas reflexões e, quem sabe, se for possível, novas ideias, novas propostas. Estamos abertos à parceria. Muito obrigada. Na sequência, então, nós vamos chamar o senhor Adilar Antônio, que representando a casa que nos acolhe, representando a universidade, ele irá então nos trazer a palavra. Ele é chefe do departamento de geografia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a Curitiba, aqueles que são do interior, aqueles que são daqui, né, encontraram hoje uma bela segunda-feira, uma coisa quase rara na nossa cidade, mas quer dizer que esse encontro então vai dar os frutos que todos esperamos. Bom, em nome da Universidade Federal do Paraná, em nome do setor de Ciências da Terra, do Departamento de Geografia, nós gostaríamos de parabenizar a Sintec, a Secretaria de Estado de Educação e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, colaboraram para que esse evento ocorra. O curso de Geografia aqui dentro dessa universidade é hoje considerado um dos melhores cursos de graduação da universidade. Também temos um curso de mestrado e doutorado em nível de excelência, e nesse contexto que nós temos essa área de pesquisa que trabalha com a questão da cultura e especialmente com a geografia da religião, muito bem representada aqui pelo professor Silvio. Entendemos, né, acabamos de cantar aí no hino nacional, paz no futuro, né? Todos desejamos paz e liberdade, não só para nós brasileiros, mas para toda a humanidade. E o caminho, né, que nós temos para construir essa paz tão desejada, essa liberdade, né, nós acreditamos que seja o ensino de modo geral e, obviamente, em particular também o ensino da religião. Dessa forma, caros professor secretário de Estado de Educação, professora Robelane, secretária municipal de Educação, consideramos então, nós todos aqui professores, um bom indício também, consideramos que o caminho do diálogo, do debate é extremamente importante, e espaços como esses que nós temos aqui agora vão construir então esse sonho que todos nós temos de uma humanidade melhor. Sejam bem-vindos, então, bom trabalho a todos. Nós passamos a palavra agora, então, ao nosso secretário estadual de Educação, professor Flávio. Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Uma alegria estar com vocês, né? Quero cumprimentar todos os colegas que já estão aqui, o Adilar, de uma maneira particular, colega da universidade, que nos acolhe, né, neste evento tão bonito, né? A professora Robelane, que é a secretária municipal de Educação e também nossa colega no setor de educação da Universidade Federal do Paraná, todos os amigos e amigas das demais denominações religiosas, na pessoa do Gustavo, do amigo Gustavo, né, eu digo tão aberto para o diálogo, para o entendimento, como as demais pessoas aqui presentes.
e quero saudar de uma maneira muito particular a minha irmã, né, Marilena, que está aqui, né, minha irmã. Nós somos em 8 irmãos, 5 irmãs, né, e a Marilena é uma delas, e 3 irmãos. Então, que bom, né? Estamos aí juntos, né? Então, eu gostaria de destacar que nós estamos na Universidade Federal de Paraná. Em primeiro lugar, é uma universidade centenária, isso nos orgulha muito no Paraná. 101 anos de existência nesse ano, é o primeiro ano, né, do segundo século de existência, a universidade mais antiga do nosso estado. E, como a professora Roberlaine falou, no outro dia ainda comemorávamos, na semana passada, os 40 anos do setor de educação da Universidade Federal do Paraná. Então, isto é muito bom, muito interessante e muito importante para a nossa sociedade. Quero cumprimentar também, me desculpe, a professora Edla, né, Carolina e todas as pessoas da secretaria, os professores, né, que estão aqui também, e professores. E nós estamos num momento bonito, 40 anos da Assintec. Quando nós olhamos esta mesa aqui presente, né, os representantes das denominações religiosas, nós dizemos, é isto que nós queremos. Uma sociedade do diálogo, do entendimento, da apreciação de valores, como diz o cartaz aqui atrás da Assintec, de respeito à diversidade cultural e religiosa. É isso que nós desejamos construir. Se nós pensarmos em termos de religiões, a gente poderia dizer, eu, Flávio, professo a fé católica. Mas eu tenho muito interesse em conhecer e saber sobre as outras religiões. A fé Bahá'í, por exemplo. Quer dizer, eu tenho todo o interesse, toda a boa vontade, e quero, de fato, aprender. Tantos muçulmanos estão aí, tantas necessidades da área da muçulmana aparecem nos meios de comunicação. Então vamos aprender mais sobre o islamismo, né? Sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o judaísmo, né? Sobre o budismo, sobre todas as denominações religiosas. O que cada uma prega, o que cada uma valoriza, né? Para nós nos enriquecermos e crescermos nesta diversidade. Se nós olharmos na fé católica, nós vamos ver que o mandamento maior é amar a Deus. E alguém perguntando, como é que você ama a Deus? Amando o próximo. E o que significa amar o próximo? Amar o próximo significa cidadania, direitos humanos, o próximo ter casa, ter comida, ter escola, ter saúde, ter esporte, ter trabalho, ter cultura, ser respeitado, ter dignidade, chances e oportunidades na vida, não é verdade? Para todos os seres humanos, sejam negros, brancos, ricos, pobres, de zona urbana, de zona rural, com deficiência, sem deficiência, seja quem for. Quer dizer, amar o próximo. Amar o próximo significa, na minha opinião, entre outras coisas, cidadania, direitos humanos. E isto nos une, sem dúvida alguma. Pode perguntar para que denominação religiosa for, que isto é o que cada um defende. E se nós discutirmos com os pais, com as mães, com as famílias, com a sociedade, nós vamos ver que um dos grandes anseios, né, que a família tem hoje em dia é que os filhos, as filhas valorizem, deem importância, né, discutam valores. Todo mundo pensa isso, valor do amor, da solidariedade, da amizade, da afetividade, da compaixão,
né? Seja o que for, valores. E se vocês visitarem as escolas, os colégios estaduais, como vocês veem de colégios estaduais, municipais, particulares, vocês vão ver que em muitos colégios o esforço nos cartazes, nas entradas, está escrito isto, valores, na educação para valores. E se nós olharmos, é isso que a sociedade precisa. Quando a gente vai numa formatura, a gente diz para a pessoa que está se tornando engenheiro, médico, advogado, a gente quer que você seja um excelente profissional. Mas antes de ser um excelente profissional, seja um excelente ser humano. Não é mesmo? Ser uma pessoa boa, é isso que ele precisa no mundo hoje em dia. E é isto que nós queremos discutir aqui. Como é que as diversas denominações religiosas podem se sentar, discutir, refletir e ver como é que essas coisas que nos unem, né, podem ser transmitidas na escola, na sociedade, para a família, em todas as circunstâncias. Eu me arriscaria a dizer que talvez no futuro não tenhamos mais denominações religiosas, porque todas estarão unidas por esses aspectos todos que nos unem. E esses aspectos, costumo dizer, são fundamentais, inclusive, para quem não professa uma denominação religiosa. Alguém pode dizer, sou ateu, não tenho denominação, mas eu valorizo cidadania, valores, direitos humanos, valorizo tudo aquilo que as diversas denominações religiosas consideram como importante. Como fazer isso? Esse é o valor da Sintec. Vamos nos reunir, né? Vamos nos sentar, vamos discutir para ver como fazer isso. 40 anos de caminhada não é pouca coisa, né? É uma experiência, como o doutor Gustavo falou aqui também, né? Muita coisa, muita discussão, muitos avanços, muitas dificuldades, também muitas coisas boas acontecendo. E nós estamos neste momento histórico agora. E nós queremos juntos dizer o que aconteceu, como é que foi, o que deu certo, como é que as coisas aconteceram, o que pode ser repetido, consolidado, mudado, aprimorado, para avançarmos mais. O que nós, no fundo, queremos é que a humanidade seja melhor. E para a humanidade ser melhor, há coisas que todas as denominações religiosas podem colaborar e contribuir. Então, nós estamos juntos com vocês, com o Paraná, para pensarmos e refletirmos. Somos competentes, todos nós sabemos o que deve, né, dentro de tantos aspectos, tanta coisa bonita que recentemente aconteceu ainda no Brasil e no mundo, com o Papa Francisco, Jornada Mundial da Juventude. Tanto se debateu sobre, né, a questão religiosa, a questão do diálogo, do entendimento, de busca conjunta, para que todos nós possamos contribuir para a construção de uma sociedade melhor. E a Sintec, junto com todo mundo, a Sintec é todo mundo que se preocupa com esta área, de todas as religiões. A gente possa se sentar e dizer, olha, temos caminhos, temos indicações, e o nosso aluno, a nossa aluna, nosso educando, vai ser um ser melhor se ele tiver a oportunidade de interagir com tanta coisa bonita que todos nós, né, crentes ou não, né, mesmo aqueles que não professam uma religião, né, todos aqueles que acreditamos numa religião ou não, mas que são bons seres humanos, né, que a gente possa fazer com que a humanidade progrida. Não é verdade? Então, vamos em frente, animação, ânimo. A Secretaria de Educação do Estado, junto com a Secretaria de Educação do município de Curitiba, mas tenho a certeza que com todas as secretarias de educação nós temos todo o interesse
em que esse trabalho se consolide, vá para frente, e nós queremos, junto com a Sintec, que é o fórum adequado para esses debates, avançarmos muito mais. E o Paraná já tem sido, nesse sentido, referência para o Brasil, graças ao esforço de tanta gente no decorrer dessas 4 décadas. Abraço, gente, e vamos em frente. Obrigado. Agradecemos as palavras do senhor secretário. E agora eu deixo a palavra livre, se algum dos componentes da mesa quiser fazer alguma fala. Se não, nós estaremos desmanchando, desfazendo a mesa, para nós darmos a sequência, então, dos nossos trabalhos. Está aberta a palavra. Muito obrigada, então. A tua Cláudia, você vai falar? Você fez um movimento. Bom dia, colegas. Bom dia a todos aqui. Eu quero dizer bem rapidamente que esse trabalho que nós iniciamos lá atrás e que muitos estão se inteirando agora é tão maravilhoso e tão grandioso na formação do ser humano, que é só quando nós conseguimos interiorizar, porque todas as nossas ações dependem do quê? Do que nós pensamos, entendemos e sentimos. E, sem dúvida nenhuma, o nosso secretário de Educação do Estado do Paraná foi maravilhoso quando ele colocou: precisamos fortalecer esse trabalho ainda mais, continuar, porque a fé, a religião, ou mesmo não tendo uma religião, mas sendo um ser humano diferente, vai fazer a diferença na paz do mundo. Muito obrigada. Está desfeita, então, a mesa. Obrigada a todos. O senhor Dorival, né, ele chegou depois, né, ele representa a Sebrais, que representa as religiões afro. Obrigado, Dorival, pela presença, tá? Fique à vontade. Ele vai falar depois com vocês na mesa também. Por favor, a equipe de organização, por favor, chegar até aqui, o pessoal que eu conhecendo, Carol, Eloy, Diná. Vocês perceberam a riqueza dessa mesa de abertura, né? E se fosse chamar, teria muito mais pessoas para participar dessa mesa. Mas a gente sabe que é impossível. Então, a gente gostaria muito de agradecer a presença de todos, especialmente o professor que está lá no dia a dia do trabalho. Tá? Então, eu queria apresentar, nós teremos as falas, as mesas aqui, para a gente ficar sabendo quem é quem. Não dá para apresentar individualmente, a gente vai se conhecendo ao longo do evento, mas pelo menos por alto. Tá? Nós temos aqui a presença de várias secretárias municipais de educação e representantes das secretarias municipais. Então, por favor, as representantes das secretarias municipais de educação, fiquem de pé, por favor, só para a gente ficar sabendo quem é quem. As secretárias e representantes das secretárias municipais de educação. Uma salva de palmas para elas. Veja bem, cada secretário, o papel que tem lá no seu município com relação ao ensino religioso. Os representantes dos núcleos, os técnicos, né, dos núcleos regionais de educação, fazem um trabalho muito importante na rede estadual. Então, por favor, os técnicos dos núcleos, todos os técnicos, uma salva de palmas para eles também. Os representantes das tradições religiosas. Tem representantes, então, por favor, os representantes das tradições. Quem representa alguma tradição aí?
Dorival, pessoal da Messiânica, Luterana, Islamismo, da Católica, obrigado pela presença. Os professores da rede municipal. Quais são os professores da rede municipal? Por favor. Os professores da rede estadual. Vocês vejam que tem, o nosso evento vai ser interessante, que tem uma variedade muito grande de representantes, né? Isso é interessante. Tem alguns pesquisadores também, o professor Sérgio, que é um baluarte aí do ensino religioso, tem, além dele, os pesquisadores das universidades. Sérgio tem mais, por favor, fiquem de pé, que eles fazem trabalho de pesquisa do ensino religioso. Tem mais ainda. De Londrina. Além do Silvio, do Eloy, é um grupo muito grande, tá? Agora, a equipe, por favor, a equipe, chega aqui. Ó, então é o seguinte, ó. A Diná, da Sintec, a Carol, ela é responsável pelo ensino religioso na CED, o Eloy também é da equipe, ele vai falar em seguida para vocês. Qualquer dúvida com relação ao evento, quem está mais... A Beth também, cadê a Beth? A Beth da rede municipal. Mas quem está mais envolvido diretamente mesmo com a organização do evento são os 4 aqui e também a Beth da rede municipal. Qualquer dúvida, tá? A Renata, fica de pé, por favor. Fica aqui também. Renata é da DITEC, ela vai explicar também essa questão do portal para vocês depois. Então, os 4 também, as 2 que foi essa equipe aqui que organizou todo o evento. Então, qualquer dúvida, fala, os 6 aqui vão saber dar resposta para qualquer probleminha que surgir. É claro, tem uma série de avisos, de recados, principalmente com relação a se localizar, que depois a gente repassa para vocês, tá? Então eu vou passar agora a palavra ao Eloy. Novamente, bom dia para todas. É uma satisfação muito grande recebê-las em nome da Sintec, da CED, para tratar do ensino religioso. A minha fala, o tema dela, toca fulcralmente no principal aspecto que torna o ensino religioso do Paraná diferente das outras formas de ensino religioso, que é a ideia da mudança de paradigma, da mudança de modelo. Mas isso não é uma prerrogativa do Paraná. A mudança aconteceu na lei, a mudança aconteceu na LDB, aconteceu no mundo em que nós vivemos. Só que nós temos que absorver essas mudanças. Então, mudança de paradigma no ensino religioso, o sagrado e a diversidade religiosa. O objetivo dessa comunicação é apresentar brevemente o relato da experiência pedagógica nas escolas públicas do estado do Paraná e também posso dizer da Prefeitura de Curitiba, porque o trabalho é conjunto, Pinhais também, Colombo também, enfim, as cidades da região metropolitana estão fazendo um trabalho em conjunto. A Noeli de Colombo também está aqui. Noeli, levanta por gentileza. A Noeli de Colombo, responsável pelo ensino religioso, também está fazendo um trabalho bacana. Muito obrigado pela presença, Noeli. Apenas para lembrar, né, as prefeituras que também estão desenvolvendo esse trabalho. E discutir as nuances da passagem epistemológica do modelo confessional para a nova perspectiva interreligiosa, que se configura como uma mudança de paradigma. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois do período que nós chamamos de pós-colonialista, sim. Posteriormente, nós vamos encaminhar para todos. Tem uma lista para vocês deixarem no e-mail. Tem a lista para assinar o nome e uma lista para e-mail. Tudo que a gente está passando, a gente vai passar para vocês por e-mail também. Mas vamos falar do material que vai ficar no portal. Depois, amanhã à tarde,
ela vai falar, isso também vai ficar disponível no portal Dia de Educação. Depois da Segunda Guerra Mundial, dos horrores da Segunda Guerra Mundial e das transformações que aconteceram na ciência, não foi mais possível continuar com o modelo confessional. Isso tem a ver com a história do ensino religioso no Brasil. Vou falar um pouco disso também. Então, o ensino religioso ele tem uma dimensão histórica, mas essa dimensão histórica também é uma dimensão legal, aspectos legais. Eu sei que muitos de vocês já conhecem essa história, eu quero apenas pontuar porque isso justifica o porquê do nosso trabalho com o sagrado e a diversidade religiosa. Pois bem, o Brasil foi invadido em 1500, ninguém mais repete o discurso, né, do descoberto, os portugueses que se perderam, né? Sabemos que tudo isso foi uma invenção para justificar a invasão, a dominação. Então, depois que o Brasil foi invadido, dominado, nós temos o período imperial. E a religião católica, apostólica romana, era a religião oficial. Quando hoje a gente está no Estado laico, tem gente que fala, o Estado não é laico, porque se fala de religião, o Estado não é laico por esse ou aquele motivo. Gente, se o Estado não fosse laico, você era da religião oficial do Estado. Ninguém podia ter religião diferente ou não ter religião. Nós só falamos em interreligioso porque o Estado é laico. Você só pode mudar de religião ou escolher a tua religião porque o Estado é laico. O Estado brasileiro é uma república laica, sim. Porque se não fosse, as pessoas que negam que o Estado é laico não poderiam negar. Teriam a voz calada. As pessoas que defendem, enfim, a sua posição religiosa não poderiam fazê-lo. E quando você pode fazer, significa que vivemos em uma república democrática. Mas o período inicial do Brasil era o período imperial, do Ratio Studiorum, da Companhia das Letras de Jesus. Aí não é o ensino religioso, é a educação no Brasil. É a educação catequética católica, trazida pelos jesuítas. Então, faz parte da nossa cultura, do período de colonização do Brasil. Período republicano, houve a separação entre Estado e Igreja. Você tem o primeiro duelo entre a laicidade e o confessional. Por quê? Separou-se a religião do Estado. A religião católica não é mais oficial. Mas nós sabemos que a educação continuou a ser encargo da Igreja. A Igreja é que formava não só os professores, como muitas vezes cedia espaço para a educação. Então, na prática, continuou sendo o ensino confessional. Na era Vargas, chamado de período que se tornou facultativa. Veja, por que a disciplina de ensino religioso é facultativa? Às vezes a gente se acha que tem uma contradição. O ensino religioso é importante para a formação do cidadão, mas não é obrigado. Bom, é obrigado para o Estado ofertar. O aluno pode não fazer. Aí não há contradição nisso, gente. É importante ser facultativo. Nós sabemos que o professor que trabalha bem a sua disciplina, ele seduz o aluno. Tem muitos aqui que eu conheço, e nós sabemos, o professor, desculpa, como é que é esse nome? O Olavo, quando assumiu o ensino religioso, tinha 25 que não faziam a disciplina, ou seja, a turma inteira. Só tinha 5 que achavam que o ensino religioso era para fé, religião. Esses faziam. Os outros não faziam. O Adilar assumiu a disciplina hoje, todos fazem ensino religioso. Por que eu estou falando do Adilar? É um exemplo de quando a disciplina funciona, e tem muitos outros aqui, em que você seduz o aluno, e todo mundo, a família percebe que é importante também essa disciplina. Mas por que tem que ser facultativo? Aquela família que disser, eu não quero que o meu filho conheça, ele não tem esse direito também, no Estado laico? A minha religião diz que as outras, tudo bem, eu pessoalmente posso achar que está errado, mas esse pai não tem o direito democrático, por isso é facultativo, ainda no ensino religioso. De acordo com a função do aluno. Na prática, a gente sabe que o professor não vai dar aula de acordo com a religião do aluno. Continuou sendo catequese. Período ditatorial, pois bem, saiu filosofia, saiu sociologia, aumenta-se as exatas, tem uma supressão das liberdades individuais, e o ensino religioso passa a ser horário normal da escola pública. Só que a ideia que eles tinham é que o ensino religioso ia disciplinar, ia servir à ordem e ao progresso, ia moralizar, que a gente sabe hoje que não é a função do ensino religioso. Até pegando um gancho na fala do professor Arnes, né, sobre valores. Todas as religiões, as disciplinas trabalham valores, não trabalham? História não trabalha valor?
Educação física não trabalha também? Arte não trabalha? Então, como ele disse, não é uma função do ensino religioso trabalhar valor. Nós já superamos isso. É uma função da escola, como um todo. Respeito é valor, cidadania é valor, conhecimento também é valor. Mas não é o nosso objeto, né? É só um plano de fundo. No período da redemocratização, nós vamos ter a nova redação da LDB, do artigo 33. E esse artigo é o documento atual que rege a disciplina. Mas essas mudanças, eu tinha uma apresentação mais extensa, dado o nosso tempo, eu suprimi ela, onde eu falava de cada momento histórico. Nesses momentos históricos, não é só do ensino religioso, é o mundo, é o Brasil que está se transformando, que está se construindo, é a educação que está passando por mudanças. E nesse momento específico do fim da ditadura militar e da redemocratização do Brasil, a ciência, em geral, está passando por uma revolução, que alguns teóricos chamam a Revolução Copernicana de Kant. O sujeito conhece o objeto. Era um pensamento cartesiano. Quem pensa conhece o objeto fora de mim. Então eu conheço a religião, eu conheço a outra cultura. Com essa revolução, eu não conheço. O sujeito não conhece. Porque o outro pensa de outra forma. Então perde-se o pressuposto da razão. A razão é que domina. A razão é que conhece tudo. Na Segunda Guerra Mundial, se apostava muito na razão e na ciência. E com os horrores que os nazistas fizeram nos campos de concentração, começa a se questionar a razão e trazer de volta a emoção, a sensibilidade. Será que é só a razão que nos leva para um mundo melhor? Se a razão faz bombas, se a razão faz guerras, se a razão também traz mortes? Então nós temos uma virada na ciência e uma revalorização das ciências humanas, da cultura. A geografia, estou fazendo pesquisa sobre o lugar sagrado indígena, tem a geografia ambiental, tem a geografia da terra, que era tradicional. Hoje em dia se fala em geografia cultural, geografia humana, geografia que sente cheiro, que vê a cor, que ouve a música, que não vê só o espaço, mas que vê o homem que ocupa o espaço. E não é só na geografia, a historiografia na história também. Vamos reler a história. O fato não é como está no livro, porque quem escreve a história é quem vence a guerra. São os dominadores. Então temos que reler a história. Temos que... A arte muda também. A arte engloba agora a sensibilidade, a psicologia muda, enfim. No geral, nós temos uma transformação linguística nas ciências, nas artes, e automaticamente isso vai influenciar a educação e, por consequência, o ensino religioso. Então, a legislação vigente atual do ensino religioso, na Constituição Federal, em 1988, artigo 210, estabelece a obrigatoriedade do ensino religioso. Gente, é a única disciplina que é obrigada na Constituição Federal. Embora está tramitando no Supremo um documento para o fim do ensino religioso, mas não fiquem em pânico, porque isso não é novo. Tem muita gente contra e tem muita gente a favor. Quem é contra o ensino religioso, tenho certeza que nós todos aqui também somos contra. Eles são contra aquele ensino religioso tradicional, conservador, catequético. A Maçonaria do Rio de Janeiro, a Associação de Mulheres do Caribe, a Associação de LGBT, associações de religiões minoritárias que somadas não são mais minoria, são todas contra o ensino religioso do Rio e São Paulo, que é confessional. Nós também somos. E quem é a favor, é a favor do ensino confessional, que nós daí somos também avessos a isso. Por isso que o nosso caso no Paraná é sui generis, é diferente. Mas então, para pontuar, é a única disciplina garantida na Constituição Federal. Na LDB, isso é a nossa coluna dorsal, é a nossa espinha. O ensino religioso de matrícula facultativa faz parte da formação, faz parte integrante da formação básica do cidadão. Foi o que o professor Arnes disse, né? Cidadania. Faz parte do cidadão. Não adianta o elemento ser formado numa área, não estou criticando nenhuma profissão, mas ser um médico que amputa a perna errada e esquece a tesoura dentro da mulher, não acontece? O advogado que leva dinheiro e droga dentro da cadeia, não tem também? Ou seja, só o conhecimento científico não nos torna humanos. Afinal de contas, Josef Mengele, o carniceiro de Auschwitz, foi uma das mentes mais brilhantes da medicina e que torturou nos campos de concentração e fez coisas horríveis. Ele tinha muita ciência, mas pouca espírito cidadão de convivência humana.
constitui disciplina nos horários normais das escolas públicas. É facultativo para o aluno, obrigatório para o Estado. E aqui é o principal: assegurado o respeito à diversidade religiosa do Brasil. Vedado, proibido quaisquer formas de proselitismo. E ali não é só ensino religioso. Qualquer diretor, pedagogo, professor, quando acha que o espaço público, como o dinheiro público, é o espaço para professar a sua fé, está cometendo um crime. Por que crime? Porque o espaço público é o espaço do conhecimento, laico, nesse caso, e não é o espaço da fé privada. O próprio nome, espaço público. A escola não é um local para disseminar nossas ideologias, nossas vontades e nossas crenças nesse sentido privado. Pelo contrário, é o espaço da emancipação, da pluralidade e da liberdade. Nós só vamos ter liberdade religiosa se a gente conhecer. Essa é a função hoje do ensino religioso. Como que eu vou conhecer a religião do outro? Como que eu vou respeitar se eu não conheço? No Brasil nós temos uma marginalização do candomblé e da umbanda, religiões de matriz africana. Foi politicamente marginalizado, depois receberam sua liberdade de existência e até hoje continua sendo marginalizado. Mas se é ensino religioso, não é aula de religião, é ensino religioso. Aula de religião é dentro da igreja, né? É dentro da mesquita, na sinagoga, enfim, é no espaço sagrado. Na escola, ensino religioso, trabalhando a diversidade, tem que tratar a religião de matriz africana, tem a lei para isso também, indígena, oriental, como foi citado, islâmico, muçulmano, enfim, todas as tradições religiosas precisam ser respeitadas. Mas se você não conhece, você não respeita. Então nós, professores de ensino religioso, levamos o conhecimento sobre o sagrado e a diversidade religiosa para que o nosso aluno venha a respeitar. Eu não quero ser irônico demais, mas eu sempre me perguntei, para que eu tenho que aprender o cateto do quadrado da hipotenusa? Como é que eu ia usar? Me disseram que era para passar no vestibular. Bom, eu fiz filosofia. Não caiu. Por que eu precisava aprender latitude e longitude? Ninguém me respondia. Hoje tem GPS, né? Você não precisa mais calcular. Eu não estou querendo dizer que tem conhecimentos mais ou menos importantes. Eu estou querendo dizer que o respeito à diversidade não é menos importante que outras áreas de conhecimento. Porque o ensino religioso é área de conhecimento. E que adianta ter um cidadão técnico que não sabe conviver com o outro? Então, é proibido o proselitismo e o nosso objetivo é fomentar o respeito à diversidade. E no Paraná, nós temos a deliberação do Conselho Estadual que estabelece normas para o ensino religioso. Diz o seguinte, tanto na Constituição Federal como no Conselho Estadual: tem que ouvir a sociedade civil organizada. Por isso a Sintec. Tem que ouvir como é que eu vou falar da religião dela, por exemplo, não sei qual é, pesquisando nos livros, no Wikipédia, ou em algum pesquisador. Normalmente, para falar de índio, você pega um antropólogo francês. Então ele tem uma visão nem sempre a mesma que o próprio índio. Ninguém pergunta para o próprio índio. Então, eu não sei a religião dela, eu vou falar da religião dela. Por que existe a Sintec? Como uma entidade consultiva do ensino religioso. E os grupos de pesquisa que transformam isso, depois o professor Sérgio, o professor Gil vão falar disso, a escolarização do ensino religioso. Como transformar isso em aula. E que quem dá aula no ensino religioso é professor. Professor das humanas. Você não precisa ser doutor ou teólogo em alguma área de conhecimento, em alguma religião. Você não precisa ser especialista naquela religião. Você é professor das humanas. Porque o ensino religioso, vocês vão ver na tabela que eu vou mostrar, ele não tem metodologia própria. É a metodologia da geografia, da história, de arte, do português, das outras disciplinas. E os conteúdos também perpassam as outras disciplinas. Então, o ensino religioso é interdisciplinar em sua natureza. Por isso, professores das humanas que lecionam essa disciplina, com preferência para quem faz especialização na área. Nós estamos agora, de fato, em ter uma especialização aqui na Federal em ensino religioso, não é teologia, vai ser possivelmente ligado à geografia e à educação à distância. Guarapuava também está ligado, mandaram e-mail, estão pensando em fazer uma especialização na filosofia ligada ao ensino religioso. Outras faculdades estão abrindo também suas especializações no Paraná e fora dela. Então você tem professor da humana que vai buscar se especializar, que vai buscar formação. A mudança
Isso. A mudança na lei subtraiu aspectos confissionais. Com essa mudança na legislação do ensino religioso, ficou subtraído os aspectos confissionais, ou seja, não ensinamos religião. Confissão religiosa você aprende dentro da igreja, dentro do lugar sagrado, no terreiro, da mesquita. Ensinamos conhecimento. E a disciplina vai ter que romper com o modelo da catequese, da cristianização ou qualquer outro modelo. No caso do Brasil, é cristianização por conta da nossa história. Só para citar um exemplo, o Brasil já foi de maioria católica. Agora nós temos uma nação evangélica no Brasil. Então quer dizer que agora vamos mudar o ensino religioso evangélico? E se daqui a pouco mudar, porque o Brasil tem muitos espíritas, que também são católicos muitas vezes, e até evangélicos. Se a maioria no censo se disser espírita, mudamos o ensino religioso, agora vai ser espírita? Vamos estudar a reencarnação? E se daqui a pouco virarmos budistas? Tem muitos budistas aqui. Minha esposa virou budista, por sinal. Foi em várias tradições e virou budista. Vamos mudar para o budismo? A escola não pode ser refém disso. Conhecimento científico não é refém disso. A democracia não trabalha com maiorias e minorias. Inclusive as minorias têm que ser ouvidas. O modelo interreligioso, que supera o modelo confissional, é quando você vai trabalhar aquele conhecimento que não importa quem é a maioria ou a minoria. Por exemplo, raiz quadrada de 25. É 5. Na China, no Brasil, enfim, em qualquer época, não é? Não é um conhecimento escolar, não depende do que você acredita. Então, quando trabalhamos o sagrado, mesquita é o lugar sagrado dos muçulmanos. Você precisa acreditar nisso? Não, só precisa saber e respeitar. Na mesquita se tira o calçado, bom, no templo também, na oca indígena também, em vários lugares se tira o calçado. Se usa o véu na mesquita, mas na igreja católica se usou o véu durante muito tempo. Em alguns lugares ainda usa véu, a mulher na cabeça. Então, quando o professor de geografia fala Rio Ganges é um rio sagrado para os hindus, o aluno tem que acreditar nisso? Se converteu ao hinduísmo? Não, ele só tem que saber que existe um rio sagrado, chamado Ganges, que no Brasil também tem, que é o São Francisco, que é chamado de Nilo brasileiro. Enfim, em outros lugares tem rios sagrados. E você aprende na geografia, você aprende na história que as pirâmides eram os túmulos dos faraós. Embora hoje estão questionando se era túmulo ou não, mas enfim, era um lugar sagrado para os egípcios. O aluno tem que acreditar quando o professor de história fala isso? Não, ele só tem que aprender para respeitar, para ampliar seus horizontes, para se emancipar enquanto ser humano. Com essa mudança legal, vai criar uma série de desafios. Os profissionais da educação e gestores se colocaram a tarefa e o desafio de repensar os paradigmas que regulam o ensino religioso até então. E aí, há 10 anos atrás, aqui na Federal e com alguns pesquisadores, juntamente com a Sintec e a Secretaria de Estado de Educação, começa a se discutir diretrizes para o ensino religioso. Um currículo para o ensino religioso. E aí eu tenho que fazer uma volta. Quando a Sintec surgiu, há 40 anos atrás, ela era confissional. Associação Confissional de Educação. Tem gente que fez a pós da Sintec, ela era confissional catequética. Era o modelo do momento. Mas, passado alguns anos, a Sintec, Padre Chiquinho, aliás, na época não era o Padre Chiquinho, era o Dom Moacir, ele chama pastores evangélicos para se sentar. Pensem, gente, há quase 40 anos atrás, o desafio e a revolução que foi colocar padres e pastores para dialogar, como estavam aqui. A Sintec vira interconfissional. Religiões cristãs, ecumênica, foi uma revolução na época. Eles faziam Prontel, um programa de rádio, davam especialização em cursos, e ela era interreligiosa. Na época, o modelo já era avançado. Porém, quando chegou a nova LDB, a Sintec se abre para as religiões de matriz africana e orientais. E torna-se interreligiosa, aliás, interconfissional, no primeiro momento. A Sintec, não a educação. E aí, recentemente, a Sintec é interreligiosa. Nem a própria Sintec, que congrega as tradições religiosas, é confissional. Ela é interreligiosa, porque ela privilegia o diálogo. Não é a verdade de um sobre o outro. Cada um fala e tem o seu espaço de aceitação. E nós, professores, juntamente com a comunidade acadêmica, começamos a repensar. Foi na época que eu me formei e fui para a sala de aula, professor de filosofia.
cético. Eu estudei Nietzsche na graduação. Religião é o ópio. Cheguei lá, o diretor falou, você vai pegar ensino religioso. Eu falei, não pode. Um dejeto republicano? Viramos uma república e ainda tem ensino religioso? Ele falou, não sei, só sei que é você que vai dar. E aí ele disse, eu falei, o que eu ensino? Ele falou, só não deixa a pesada se matar naqueles 40 minutos que eu estava lendo. Eu falei, bom, isso eu consigo, eu acho. Cheguei lá e escrevi no quadro, Raul Seixas, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, sonho que se sonha junto é realidade. Eram os valores que a gente trabalhava, não era? Como ensino religioso, se pautava nos valores. Era o que eu estava fazendo. Vim em 2005 para o encontro do Faxinal do Céu, professor Silvio Gil, Sérgio Junqueira, Domênico Costela, os nomes de peso do ensino religioso no Paraná. Fui pronto com as pedras na mão, né? Filósofo, batendo nesses caras, como é que eu vou falar de religião numa república? Professor Gil, primeiro a falar. Ensino religioso não é aula de religião. O professor não dá aula de religião. Quem dá aula de religião é quem é adepto da religião. É o padre, é o pastor, é a irmã, enfim, o diácono, é o monge budista, é a mãe de santo. Quem pode dar aula de religião é quem professa a fé. Se o professor não professa a fé, ele não pode dar aula de religião. Uma das minhas pedras caiu da mão. Essa eu não podia mais tirar. Daí ele disse, não vamos trabalhar fé, vamos trabalhar conteúdo. Ele passou uma lista de conteúdo, a outra pedra caiu da mão. No final do curso, eu passei pela experiência que ele chama de luminoso. Você não sabe o que é, você não dá nome, mas você está emocionado. Com todo o meu ceticismo, quando eles diziam que o sagrado está em todo mundo, não só nas religiões, cada pessoa tem o seu sagrado. E nós temos que respeitar o sagrado. Eles me seduziram. E eu passei a trabalhar com ensino religioso, de lá para cá, todo esse tempo. Depois vim para a Sintec, as diretrizes, e aí começamos a trabalhar as diretrizes curriculares do ensino religioso, então, que é o desafio tanto dos gestores como dos professores. Mais um. Então, esse documento, as diretrizes curriculares do ensino religioso, quando eu conheci o Valmir Viagra dizia o seguinte, gente, eu sei que não tem material para o ensino religioso, eu sei que não tem uma diretriz no documento, mas nós estamos construindo, essa é a primeira coisa que eu ouvi do Valmir, né? Estamos construindo, e o Valmir dizia o seguinte, não espere pronto, porque se alguém chegasse com uma cartilha pronta e te entregasse, você ia ter que seguir. Esse é um momento privilegiado, não é isso, Valmir? Vamos construir a diretriz junto. Não, ficar amigo desse cara. Até porque o Valmir tem bastante experiência no ensino religioso, eu costumo sempre falar, ele vai ter a oportunidade de falar com vocês, ele foi um dos primeiros professores de ensino religioso que nós temos, não do Paraná, do mundo. Ele foi professor dos filhos do Noé, quando a arca... Ele está conservado, né? Ele é meu amigo, eu posso brincar com ele, né? Mas, não, ele não esteve no dilúvio. Ele não esteve. Mas sujou a barra da calça quando o barrinho, né, diminuiu. Deu aulinha de ensino religioso para os filhos do Noé, e de lá para cá ele também está nessa trajetória. Aí eu conheci o Valmir. Esse documento define a concepção de ensino religioso para o Paraná. Para as prefeituras, elas estão construindo. Pinhais tem a sua, Curitiba tem a sua, Colombo está construindo a sua. O que nós temos são orientações, um diálogo em torno de um mesmo objeto. Ou o sagrado como fenômeno do foco do... Ou o sagrado como foco do fenômeno religioso, ou como em Curitiba, o fenômeno religioso com foco no sagrado. Na prática é a mesma coisa. Só abordagem que muda um pouco. E ela começou com uma discussão coletiva. Veja, catequese não dá, ensinar fé não pode, religião não é nossa função. Começaram a fazer religiões comparadas, a ciência da religião, 15 anos atrás. Comparar a religião, comparar Nossa Senhora com Shiva, não é a mesma coisa. Comparar um santo com uma entidade indígena, não é a mesma coisa. Comparação é perigosa. E comparar, será que o meu é melhor que o teu? Comparar não é isso? Qual que é maior, qual que é menor? Quem que é? Não funcionou. E aí, amadurecemos quando chegamos nos valores. O ensino religioso trabalhava valores. Foi um momento de amadurecimento. Por que foi um momento de amadurecimento? Porque tudo são valores. E não é só o ensino religioso que trabalha valores. E também tem uma cilada aí. Trabalhar valores, na prática, o professor vai trabalhar os valores da sua religião. Os valores são universais. Os valores são humanos. Respeito é humano. Amor é humano. Para além da tradição religiosa. E não é obrigação do ensino religioso ensinar valores. Mas, como o professor Arnes falou, toda a escola trabalha valores. A gente tem que entender o seguinte.
O objetivo do ensino religioso, o resultado do ensino religioso é um grande valor, que é o respeito à diversidade, mas não é o conteúdo. Então, quando alguém fala no ensino religioso, os valores que a gente desenvolve, sim, a gente desenvolve valores no ensino religioso, mas a única confusão que a gente não pode fazer, nosso objeto de estudo não são os valores. Então, eu vou mostrar aonde chegamos com essa discussão. Essa tabela aqui, gente, eu adotei ela, foi o Valmir que criou esse organograma, e eu adotei porque me ajudou a entender a disciplina. Toda disciplina tem objeto de estudo: biologia, vida, química, os elementos. Eu estou vendo o Luiz Henrique, meu colega de filosofia, ia dizer objeto da filosofia. Uma vez nós tivemos um grande debate, ele falou, a filosofia tem um objeto não empírico, não. Foi uma discussão gigantesca. Mas toda ciência, não é, Luiz, tem o seu objeto de estudo. O ensino religioso estuda o quê? Religião? Não. Senão você ia ter que ser teólogo de todas as religiões. Para ser teólogo de uma religião vai uma vida inteira. Para ser de todas as religiões, e mesmo o teólogo é sempre confessional. Teologia é sempre de uma religião. Ou é batista, ou é católica. Ela não é no sentido emancipado científico. Os próprios teóricos dizem, teologia não é uma ciência. Não aos moldes das ciências naturais e exatas. Então, discutindo com os professores, acho que o ministro Gustavo falou muito bem. O modelo só dá certo quando o professor diz que está bom. Os professores sugeriram o sagrado. Os pesquisadores da geografia, da história, da literatura concordaram que o sagrado é algo que as ciências já estudam. Quando a antropologia vai estudar alguma tradição religiosa, ele vai buscar o que é o sagrado daquela religião. A história também, a geografia também, lugar sagrado, literatura portuguesa, texto sagrado. Então, o sagrado como objeto de estudo. Porque o sagrado independe da religião. Você pode não ter religião, mas tua casa não é sagrada para você? A comida não é sagrada? O ventre da mãe não é sagrado? A vida não é sagrada? Nós podemos falar do sagrado para além das fronteiras da religião. E ao mesmo tempo está dentro de cada religião. É o santuário, é a igreja, é o caminho de peregrinação, enfim. E aí, a partir do sagrado, nós temos conteúdos estruturantes: paisagem religiosa, universo simbólico e texto sagrado. Esses conteúdos estruturantes, ele não é conteúdo que você vai trabalhar em sala de aula, são eixos. Você sempre está trabalhando os três ao mesmo tempo. E, por uma questão de necessidade, então, no 6º ano, organização religiosa, lugares sagrados, textos sagrados orais escritos e símbolos religiosos. 7º ano, temporalidade sagrada, festas religiosas, ritos e vida e morte. Vocês vão ver que esses conteúdos são trabalhados dentro das áreas de conhecimento. História não fala dos ritos, das festas religiosas. Geografia não trata, arte não trata. Então tratamos do ponto de vista do conhecimento. Por que eu coloquei em vermelho? Textos sagrados orais escritos. A nossa jornada tem como foco, essa segunda jornada, textos sagrados orais. Contação de história é texto sagrado oral. A própria Bíblia, antes de ser escrita, foi história oral, que depois foi transcrita. Os livros sagrados escritos já foram tradição oral. E tem aquelas que não têm o texto escrito. Matriz africana, indígena, entre outras, tem o texto oral. E como é que se conta esse texto oral? Por meio de histórias. Mas mesmo no cristianismo, as parábolas e as histórias continuam vivas. Se ensina pedagogicamente por meio das histórias. Se passa a tradição por meio da história. A pedagogia abraçou a contação de história como método. Em qualquer disciplina, você trabalha com contação de história. Tem até alguns especialistas aqui em contação de história, que eu vejo a Rita, está aqui que pesquisa, ela vai falar para vocês, vai ter uma mesa, vocês viram na programação, vai ter mesa de metodologia, de experiência. Só que para o ensino religioso, história não é só método, é conteúdo também. É um dos nossos conteúdos. E quando nós falamos que esses são os conteúdos do ensino religioso, como é que ficam as prefeituras? Que trabalham de 1ª, a 4ª ou a 5ª. Nós temos o entendimento que você não precisa desdobrar outros conteúdos a partir do seu nível de ensino. Por quê? Organização religiosa. Digamos que você pega um menininho lá, 1º ano. Como é que você trabalha em organização religiosa, criança do 1º ano? Bom,
No budismo tem o monge. No católico tem o padre. No candomblé umbanda tem mãe de santo ou babalorixá. Ou seja, tem um líder em cada tradição religiosa. A partir do líder tem uma hierarquia, ou então não tem hierarquia. Você fala da estrutura daquela tradição, sempre do ponto de vista do conhecimento. Depois, lugares sagrados, você não precisa necessariamente inventar conteúdos. Embora em algumas, acho que Pinhais, Curitiba tem alguns conteúdos diferentes, como alteridade, família, que foi optado pelos próprios professores. A ideia é que, é como matemática. Você trabalha trigonometria na quinta série? Não. É trabalhar no ensino médio. Você trabalha conta de vezes e dividir na quinta série, no primeiro ano? Não, vai trabalhar na quinta série. Mas você não começa com número no primeiro ano? E no segundo é o quê? Número de novo, né? Só que vamos fazer um mais o outro. E no terceiro, número de novo. Só que agora vamos fazer fração, função, até chegar na trigonometria. Então você pode começar com lugares sagrados, símbolos, mesmo com os pequenininhos. O que vai mudar é a linguagem, a abordagem. Trabalhar com uma criança pequena, eu vou usar mais imagem, vou usar brincadeira, vou usar o lúdico. E à medida que eles vão crescendo, eu posso trazer texto, conteúdo. E aí nós temos até uma certa bibliografia sobre isso, que vocês encontram no portal de educação, uma série de indicações e nas nossas diretrizes. Pode passar. Eu vou me apurar que foi. A mesma coisa. Quinta e sexta passa a ser sétimo e oitavo. Ah, tá. Boa questão. Boa questão. Ótima pergunta. Como é que é seu nome? Helenice, ótima questão. Nós queríamos deixar livre. O professor trabalha de acordo com o seu entendimento. Mas os professores pediram. Falaram assim, como a disciplina é nova e estamos nos construindo, é melhor definir quais são. Então, está definido. Mas, ó, nós não somos conteudistas. Se você faz um trabalho o ano inteiro só com os símbolos, nas várias tradições religiosas, e não passou os outros conteúdos, tudo bem. Porque não tem uma fórmula pronta, vai da experiência do professor. Com o ensino religioso? Isso foi uma discussão antiga, lá na época, 1988. Quando eles perguntaram aonde que tem que ter ensino religioso, já que é obrigatório, aqueles que são contra e a favor, falavam os anos iniciais do ensino, da educação básica. Então eles entenderam, os anos iniciais é sexto e sétimo. Já foi discutido aumentar para sétimo e oitavo, como também já foi discutido tirar. Então, foi uma questão histórica naquele momento, porque para alguém ganhar aula, alguém perde. Vai ter que diminuir alguém. Então, naquele impasse de puxa e empurra, estica e puxa, ficou em sexto e sétimo. Dividiram e colocaram nos anos iniciais. Tem gente que diz que era melhor nos finais. Tem gente que diz que tinha que ser em todos. Mas essa é uma discussão que daí transcende a nossa capacidade, que é mais legal. Respondi? É porque, só complementando, Eloy, agora eu entendi a pergunta dela assim, que agora, por estar na Constituição só na sexta e na sétima, ainda não pode ser expandido até o nono ano, né? Uhum. Mas podemos mexer na Constituição. Podemos mexer na Constituição. Inclusive o nome. Tem professores que falam, para que não mudar para a cultura religiosa? Porque tem que mudar a Constituição. E vocês sabem que faz algum tempo que estamos falando em mudança da Constituição, mas é uma toca onde sai coelho. Nem todo mundo quer mexer com isso. Então, a legislação aponta para a necessidade de substituir o modelo confessional pelo método interreligioso, aconfessional, onde a disciplina é tratada como área de conhecimento, por isso professores das humanas, adotando práticas, metodologia escolarizante, ou seja, seus conteúdos e métodos desenvolvem-se no sentido de uma escolarização do ensino religioso. Assim, desta forma, portanto, os principais desafios do ensino religioso é superar as tradicionais aulas de religião e de valores e inserir conteúdo que tratem da rica diversidade cultural e religiosa do Brasil e do mundo, contribuindo desta maneira para a formação básica do cidadão e o exercício da cidadania. E aí podemos concordar, isso não é um grande valor? Respeito à rica diversidade.
Ah, tá, não, essa mesmo. Nosso tempo se esgotou, mas nós teremos outros momentos para conversar. Nós teremos algumas mesas, vocês têm a programação, né? Eu só queria pontuar uma coisinha antes de eu encerrar com a citação do Eliade. Então, contação de história não é o conteúdo, para não criar confusão mental. Então, o conteúdo do ensino religioso é contação de história? Não. É texto sagrado, orais escritos, que nós estamos recorrendo à contação de história como uma metodologia. Então, sobre o sagrado, nós temos o livro O Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade. É um livro muito importante, tem na biblioteca do professor, tem em PDF também na internet. E para a gente compreender um pouquinho como que se constrói esse sagrado, eu selecionei uma citação que me parece que dá um pouco dessa visão da diversidade. Vejamos. O homem ocidental moderno experimenta um certo mal-estar diante de inúmeras formas da manifestação do sagrado. Sabe aquela coisa? A religião é minha, do outro é seita. Não tem gente que diz isso? Veja, o cristianismo é uma seita judaica. O que é seita? Que separou. O cristianismo não veio do judaísmo? Seita judaica. Mas não, é uma religião, não é? O budismo, do hinduísmo, enfim, poderíamos ficar aqui falando qual religião vem uma da outra, mas isso não importa, gente. Religião para quem acredita. Não tem seita. Seita é um nome sectarioso, também é um nome pejorativo. Mas não causa um mal-estar quando você vê alguém de uma religião diferente? Não, isso aqui para mim é horrível, para mim, essa pedra para mim é sagrada. Esse símbolo que para você era uma marca de roupa é sagrado. Então, tem gente que ainda sente mal-estar quando vê o sagrado do outro. É difícil para ele aceitar que em certos seres humanos, o sagrado possa se manifestar em pedras ou árvores, por exemplo. Mas, como não tardaremos a ver, não se trata de uma veneração da pedra, não é que eles estão cultuando a pedra, venerando a árvore, um culto à árvore, não se trata disso. A pedra sagrada, a árvore sagrada, não são adoradas como pedra ou como árvore, mas justamente porque são hierofanias, é a palavra que ele usa para o sagrado. É o símbolo sagrado, remete a pessoa ao seu sagrado, porque revelam algo que já não é pedra e já não é árvore, mas é o sagrado. Em tempos de destruição da natureza, parece uma linda lição. Entender que o que é sagrado? O que o outro acredita. Uma época eu ouvi o pessoal falar: a Bíblia não é sagrada, é um livro de história. Pode ser, mas para quem acredita ela não é sagrada? Então ela é sagrada. O Corão é sagrado porque os muçulmanos assim acreditam. O Torá é sagrado. A encantaria cigana, as músicas indígenas, enfim, o sagrado é aquilo que o outro valoriza e respeita. E nós nunca seremos cidadãos, nunca teremos uma humanidade plena se nós não respeitarmos o sagrado que está em outro. Já virou um clichê, mas eu sei que tem muita gente que vem pela primeira vez, então eu quero encerrar a minha fala com uma citação do Mahatma Gandhi, que muitos já ouviram eu falar, mas que eu creio que expressa muito bem o que a gente pensa sobre o ensino religioso. Gandhi, que ficou preso porque lutava pela liberdade, a não violência, foi preso porque resolveu não reagir. Ele tem uma frase muito interessante, que eu acho que pode ser um tema para a gente refletir, porque nós somos educadores. Então, escreveu Gandhi: ninguém no planeta Terra nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua classe social ou pela religião que ela professa. Para odiar, eles foram ensinados a odiar. Agora, se nós ensinamos a odiar, igualmente podemos ensinar a amar. Obrigado. Muito bem, caros colegas, nós agora vamos ter 20 minutos de um descanso e nós vamos ter a mesa de lanche aqui fora, tá? Um lanchinho, e um bom descanso para vocês de 20 minutos aí.